Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Equipando Igrejas. Se é sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. E antes de começar o conteúdo do vídeo dessa semana, eu quero te pedir um favor, se ainda não fez, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe, para que a gente possa espalhar bom conteúdo com ferramentas de qualidade, coisas que têm ajudado a igreja local a se desenvolver. E hoje eu quero falar sobre identificando os potenciais líderes. Temos visto, já comentado nos últimos vídeos, que um dos gargalos que impedem o crescimento de uma igreja é a falta de líderes. Pastores têm feito todo o trabalho sozinhos, pastores têm sido sobrecarregados, pastores têm como que apagado incêndios diariamente. E no vídeo passado, que você pode acompanhar se ainda não assistiu, falamos sobre a importância de multiplicarmos líderes na igreja local. Hoje vamos falar sobre, dentro desse processo de multiplicação de líderes, vamos para o primeiro passo, que é como identificar esses potenciais líderes. Para isso, então, nós precisamos ter habilidades para reconhecer habilidades. Olha só, então o nosso papel como pastor é reconhecer as habilidades de outras pessoas. E para isso a gente precisa ter habilidade. Agora, essa habilidade de reconhecer habilidades, por assim dizer, ela é treinável. E a proposta do vídeo de hoje é essa, é te ajudar a reconhecer as habilidades das pessoas que estão congregando com você aí na sua igreja local. Porque é nosso papel capacitar os santos para o ministério, conforme Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, verso 11. Nós então precisamos ajudar as pessoas ao nosso redor a identificarem os seus dons. Precisamos também reconhecer aquelas que se destacam e são líderes em potencial. Talvez ainda não sejam grandes líderes, mas percebemos algumas características naquelas pessoas e nós podemos então contribuir com o seu desenvolvimento para que então se tornem grandes líderes. Imagine um técnico de futebol que precisa reconhecer cada um dos seus jogadores para jogar nas suas devidas funções e também precisa reconhecer o capitão, né? Ou seja, nós temos essa atribuição, reconhecer aquelas pessoas que estão caminhando conosco, definir, ou melhor, reconhecer as suas funções e então definir as suas posições, mas também precisamos identificar os capitães, por assim dizer, os líderes, aqueles que vão conduzir os times, que vão conduzir as equipes. E isso é tão importante porque uma escolha errada vai gerar impactos negativos para todos. Quando colocamos um líder na posição errada, ou uma pessoa naquela posição, e aquela pessoa não é um líder bem desenvolvido, ou aquela pessoa não está na liderança certa, enfim, nós geramos impactos negativos para todos, para nós, para a igreja local e também para o próprio líder. Então, por isso, precisamos ter a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Porque às vezes temos a pessoa certa para o lugar certo, mas ainda não é o momento dela. Precisamos desenvolvê-la mais, ela precisa amadurecer mais, enfim, precisamos então, como disse, identificar a pessoa certa para colocá-la no lugar certo, no entanto, no tempo certo. Agora, muitos evitam colocar como líderes pessoas com altas habilidades. Infelizmente, alguns pastores, às vezes com medo de perder o seu posto, medo de perder a admiração das pessoas ao seu redor, medo de que outras pessoas se destaquem mais do que eles, então eles evitam muitas vezes de levantar outros líderes, de levantar outras pessoas com altas habilidades, com altas capacidades. E infelizmente isso às vezes é medo da competição, mas nós não estamos competindo. Nós estamos ali trabalhando de forma colaborativa e estamos então juntando pessoas diferentes, com diferentes dons, diferentes talentos, envolvidos todos na missão de Cristo. Então Jesus tem uma missão e essa missão tem a igreja como instrumento de cumprimento dessa missão e nós, pastores, líderes e demais membros de nossas comunidades, somos os agentes que colocam a mão na massa para que essa missão se cumpra. Portanto, nosso trabalho é em equipe. Ninguém faz o trabalho sozinho. Falei no vídeo passado sobre os 3 tipos de pastores, o pastor águia, o pastor pato e o pastor ganso. Se você está curioso sobre isso, vai lá no último vídeo e você vai entender do que se trata. Mas o fato é que não somos líderes solitários e tampouco buscamos um lugar de admiração e nem seguidores para nós mesmos. Nós, então, pelo contrário, estamos buscando um movimento do evangelho com mais pessoas sendo desenvolvidas. E para isso
precisamos de mais líderes. Portanto, não estamos atrás de seguidores ou admiradores. Nós estamos atrás de novos líderes, porque desse jeito nós temos um movimento do evangelho. Porque líderes que fazem outros líderes, que fazem outros líderes e assim por diante. Isso vai redundar em quê? Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. E essa é a principal missão da igreja. Desenvolver pessoas para que estas se tornem parecidas com Jesus. Para que essas se tornem pessoas maduras. Essa é a grande missão da igreja. E quando desenvolvemos líderes, essa missão é potencializada. Ela se torna então mais efetiva. Agora então, vamos entrar nos pontos principais desse vídeo. Quais são as qualidades que devo procurar em um líder? Pois bem, se o objetivo desse vídeo é te ajudar a identificar os potenciais líderes, quais são os aspectos, quais são as características, quais são as variáveis que precisamos enxergar nessas pessoas? Eu quero aqui apresentar 10 características ou 10 qualidades que nós precisamos procurar nas pessoas que potencialmente serão líderes em nossa comunidade. E a primeira característica e mais importante é a questão do caráter. Um caráter de Cristo, pessoas imitadoras de Jesus. Ainda que os demais pontos talvez não estejam numa ordem de importância, mas é fato que esse é o mais importante dos 10. Falhas de caráter podem trazer consequências graves para toda a igreja. Falhas de caráter não são compensadas com altas habilidades. E essa pessoa com falha no seu caráter vai ser o gargalo da nossa organização, no caso da nossa igreja. Por isso, precisamos encontrar líderes com caráter de Cristo. E o que isso significa? Então, quando você estiver procurando alguém para ocupar uma posição de um líder, você vai identificar essas variáveis. Essa pessoa ela é mansa, essa pessoa é humilde, essa pessoa ela é amorosa no trato com as pessoas, essa pessoa é honesta financeiramente, mas não só isso, ela é honesta com as suas emoções, ela é transparente, ela é vulnerável, ela é coerente. Então ela tem uma disponibilidade, ou melhor dizendo, uma disposição em abrir o seu coração para você, pastor, e falar sobre as suas demandas, as suas dificuldades, porque muitas vezes vemos em ambientes de igreja o contrário. Porque pessoas querem cargos, pessoas querem postos, pessoas querem os holofotes, elas escondem certas falhas, certos pecados. E essa máscara, por assim dizer, essa hipocrisia pode gerar gravíssimos problemas na comunidade local. Então, um líder precisa ser honesto, repito, não só financeiramente, mas ele precisa ser transparente, honesto com as suas características, honesto com as suas emoções, ele é vulnerável para com os seus pastores, ele mostra as suas dificuldades, as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. E por isso, ele é uma pessoa coerente, não é hipócrita. Esse líder ele precisa ser íntegro, ele precisa ser completamente íntegro nas diferentes áreas da vida. E ele também precisa ser confiável. Nós precisamos enxergar naquela pessoa alguém que realmente a gente confia e que nós, de alguma forma, entregamos as nossas vidas àquela pessoa porque confiamos nela, então vamos desenvolvê-la porque sabemos que ela está junto a gente. Agora, dentro desse aspecto de caráter, às vezes é difícil identificar. E aqui eu trago alguns sinais. Então, como identificar uma pessoa com um caráter de Cristo? Primeiramente, é necessário ter tempo junto. Não tem como, em 1, 2, 3 ou 5 conversas, identificar o caráter de alguém. Nós conhecemos alguém profundamente quando caminhamos juntos. É por isso que precisamos investir tempo de mesa, é por isso que precisamos investir tempo com esses líderes em desenvolvimento ou ainda com os potenciais líderes. Porque somente conhecendo-os, e para conhecê-los precisamos ter tempo juntos, é somente aí que nós vamos poder então reconhecer esses potenciais líderes e desenvolvê-los. Outro sinal de como é o seu caráter, melhor dizendo, é como ele trata o seu cônjuge. Perceba num churrasco, perceba num ambiente de descontração, ou mesmo no momento do culto, ou antes ou depois do culto, enfim, como esse potencial líder trata o seu cônjuge. Perceba também qual é o testemunho que os de fora dão a respeito dessa pessoa. Tente conversar com pessoas que são amigos, que não são da sua comunidade local,
para conhecer um pouco mais o que aquelas pessoas de fora pensam sobre esse potencial líder. E um outro ponto muito importante para identificar o caráter desse indivíduo é se ele assume seus erros. É se ele assume que errou, é se ele diz estou errado, se ele assume as suas responsabilidades e, por assim dizer, mata no peito a bola, sai jogando, ou seja, resolve o que precisa ser resolvido, assumindo as suas falhas, assumindo os seus erros e corrigindo sempre que necessário. Agora, dentro ainda nessa avaliação do caráter do seu potencial líder, investigue as prioridades. E eu gosto de usar a figura da mão para entender quais são as prioridades da vida, que não só servem para os seus potenciais líderes, mas para nós, pastores também. Isso serve para todos, eu diria. Então, o primeiro, o dedo polegar, numa perspectiva vertical, ele ilustra a nossa vida devocional. Então, tente identificar na vida desse potencial líder como anda a vida devocional, se ele tem tempo de oração, leitura bíblica e assim por diante. O segundo aspecto mais importante em termos de prioridade é seu casamento. Como está o casamento dele? Pergunte para a esposa dele como ele é, quem ele é, como ele é quando ninguém mais está vendo e coisas do gênero. Em terceiro lugar, em termos de prioridade, seus filhos. Como ele desenvolve os seus filhos, como ele educa os seus filhos. Seus filhos são educados na palavra. Em quarto, a vida na igreja. Então, antes de ele ser um líder na igreja, ele precisa ter uma vida devocional em dia, ele tem que ter um casamento em ordem, ele tem que criar os seus filhos na palavra e então a gente avalia a sua vida na igreja. Se ele é um voluntário disposto, se ele é ensinável, se ele está sempre à disposição para servir, se ele está em algum ministério, se ele já participa de um pequeno grupo ou coisas do gênero. E, por fim, a sua vida no trabalho, /finanças. Como ele é como profissional, como é a sua vida financeira. Então, esses 5 aspectos precisam ser investigados. E tudo isso aqui que eu falei são sinais, são evidências, são formas de analisarmos a primeira qualidade fundamental de um líder, que é o caráter de Cristo. A segunda qualidade que precisamos investigar é a influência. Afinal de contas, liderar é influenciar. Agora, para o bem, para o mal. Por isso, nós precisamos identificar nessas pessoas que estamos pensando em ser potencialmente nossos líderes, o quanto elas são pessoas influentes, o quanto elas conseguem agregar pessoas. Porque todo líder, ele está em um lugar e ele está levando pessoas com ele para outro lugar. Todo líder está em uma situação e ele está conduzindo pessoas para uma outra situação. Agora, o quanto esse líder ele é influente, o quanto nós podemos quantificar essa influência. Então a gente avalia, primeiro, por que as pessoas seguem esse líder? Bom, esse líder tem influência sobre pessoas, esse líder ou esse potencial líder, ele consegue influenciar pessoas, mas por quê? O primeiro nível de influência dele é por posição ou cargo, ou seja, tem pessoas que seguem ele só por causa da posição que ele assume. Só porque ele é líder. Um nível de influência maior é porque pessoas o seguem porque são seus amigos, porque ele tem um nível de relacionamento com essas pessoas. Pessoas mais influentes, elas são seguidas porque elas são exemplo de integridade. E num nível ainda maior de influência, essas pessoas influenciam outras porque elas inspiram quem está ao redor. Então, essa escala de progressão, de influência, ela precisa ser comparada a essas pessoas que você está pensando em talvez serem possíveis líderes em sua comunidade. Em outras experiências, essas pessoas conseguem agregar pessoas, elas conseguem influenciar pessoas. Mas por quê? Simplesmente porque elas têm uma posição? Ou porque elas têm amigos? Ou porque elas são exemplo de integridade? Ou, melhor ainda, porque elas inspiram em torno de uma visão as pessoas que estão ao seu redor? E outro aspecto que precisamos investigar no que diz respeito à influência é a quem esse líder segue. Então vamos lá, você tem uma pessoa que você está pensando em levantá-lo como líder, quem essa pessoa segue? Muitas vezes são pessoas com altas habilidades, mas elas não se submetem à sua liderança. Elas seguem a si próprias. Elas seguem, às vezes, um pastor da internet. Elas seguem um teólogo famoso. E elas seguem as suas próprias ideias. Elas são influentes,
elas geram impacto na sua igreja, mas elas são insubmissas. Será que essa pessoa, num cargo de liderança, vai trazer benefício para a sua igreja? É possível que traga destruição. É possível que traga divisão. Então, cuidado. É importante você identificar quem essa pessoa segue. Ela precisa seguir os seus líderes. Ela precisa se submeter ao seu pastoreio, porque isso é bíblico. Agora, quem são as pessoas que seguem esse possível líder? Também você precisa avaliar. Se você perceber que esse possível líder é seguido por outras pessoas insubmissas, pessoas que são revoltadas com a igreja local, que não abraçaram a visão, fique com a luz amarela acesa. Será que se você colocá-lo como líder, tendo em vista que ele é uma pessoa influente, será que não vai trazer problemas para a sua igreja? Agora, por outro lado, se as pessoas que seguem esse líder ou esse futuro líder são pessoas tementes a Deus, pessoas dedicadas à própria visão da igreja, é um grande sinal. Então, vimos duas características para a gente avaliar nos possíveis líderes. A terceira delas é uma atitude positiva, um olhar otimista sobre a realidade. Então, pessoas negativas, né, não tendem a ser bons líderes. Essas pessoas têm pouca fé, essas pessoas são muito críticas, não só consigo, mas com os outros ao redor. Essas pessoas são pessimistas, elas reclamam de tudo e elas contaminam negativamente o ambiente. Agora, uma pessoa positiva, ela caminha pela fé. Ela é otimista, ela enxerga o mundo com outras lentes. Ela é leve, ela cria um ambiente leve. É uma pessoa encorajadora e não crítica. E por causa disso, essas pessoas contaminam o ambiente positivamente. Portanto, a terceira característica que você deve procurar em possíveis líderes, em líderes potencialmente bons para você, é que sejam pessoas com uma mentalidade positiva. Quarta característica, você precisa avaliar os dons e talentos dessas pessoas. Será que ela possui a ferramenta necessária ou as ferramentas necessárias para aquela função? Você precisa investigar, você precisa investir tempo com ela, você precisa talvez fazer um teste de dons, você precisa ter diversas conversas, você precisa ver ela colocando em prática seus dons e talentos. Você precisa testá-la para que então não somente você, mas de repente outros líderes, outras pessoas que você busca a opinião, para que todos juntos possam então identificar os talentos daquela pessoa e então perceber e avaliar se ela realmente tem os dons e talentos necessários para aquele cargo de liderança que você está pensando em colocar aquela pessoa. Quinta característica, essa pessoa já comprou a visão da igreja? Ou seja, ela está caminhando na mesma direção? Não adianta ter dons muito bons para essa função. Não adianta ter capacidades de influenciar pessoas. Não adianta ser uma pessoa altamente capaz. E essa pessoa não comprou a sua visão, pastor, ela vai causar problemas em sua comunidade se você der uma posição a ela de líder. Porque ela vai gradativamente conquistando a confiança de outros, mas talvez você, pastor, esteja caminhando para um lado e ela pensa totalmente diferente, essa pessoa ela é insubmissa, ela vai conduzir outras pessoas para um outro lado, gerando um clima de divisão, um clima de discórdia e muitas vezes de divisão propriamente dita. Portanto, os potenciais líderes precisam ter comprado a sua visão. Eles precisam não só saber de forma decorada, mas precisam mostrar isso na prática, de que realmente compraram a visão da sua igreja. A sexta característica dos potenciais líderes é a fé. As pessoas precisam caminhar por fé e não por vista. Pessoas que não têm fé não têm seguidores. Nos seguidores no sentido de que, não que são seguidores dessa pessoa, mas o que eu quis dizer é que pessoas não vão seguir alguém que não tem fé. É porque, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. E em segundo, que sem fé é impossível atrair pessoas em torno de uma visão. Se há uma visão que não exige fé, é uma visão carnal, por assim dizer, dificilmente esse líder vai conseguir atrair outras pessoas para o cumprimento de uma visão, para caminharmos em uma direção. Portanto, essas pessoas precisam ser pessoas de fé. Outra característica é que elas precisam ter disciplina. Então, é sobre pagar o preço para o sucesso. E sucesso aqui, entenda, no bom sentido. O fato é que vivemos numa geração imediatista.
uma geração que não quer pagar o preço para certas conquistas. Então, um exemplo, né? Não quer fazer 3 anos de academia, 4, 5 vezes por semana, com boa alimentação para ter um corpo saudável e um corpo bonito, talvez, e ao invés disso preferem tomar remédios, preferem fazer cirurgias ou qualquer coisa do gênero, porque não tem a disciplina e não tem a paciência para esperar os resultados. E a disciplina, principalmente no que diz respeito a tempo. Líderes ou potenciais líderes não podem perder tempo, porque usam o seu tempo para o seu desenvolvimento. Sempre estão buscando crescer. Possuem metas pessoais, metas a curto, médio e longo prazo, possuem um planejamento para suas vidas, um planejamento de desenvolvimento para conquistar essas metas. São pessoas que não perdem tempo, porque sabem que nesse tempo perdido elas podem se desenvolver e, claro, serem pessoas melhores, serem pessoas mais parecidas com Jesus, serem líderes mais capacitados. Portanto, quando você identifica se um indivíduo é disciplinado, ele já tem um grande ponto favorável a ele. Oitava característica, habilidades de comunicação, inspirando pessoas ao redor. Um líder ele pode ter uma visão muito boa, ele pode ter diversas capacidades. No entanto, se esse líder não consegue se comunicar de uma forma inspiradora e de uma forma compreensível pelas pessoas que estão ouvindo, ele dificilmente vai ter pessoas junto dele nessa visão. Ele não vai conseguir inspirar pessoas se ele não consegue comunicar a sua visão, se ele não tem habilidades de se comunicar, se ele não está junto com as pessoas, se ele não tem conversas olho no olho. Por exemplo, bons comunicadores estão dispostos a ouvir o outro. Eles conversam, mas não numa atitude impositiva, de que somente o que ele fala é importante. Não, ele está disposto a ouvir aquela pessoa que está conversando com ele. E não só isso, ele se preocupa com a opinião do outro. Interessante, perceba que bons comunicadores, ou melhor, o bom comunicador começa como sendo um bom ouvinte. Então, para nos tornarmos bons comunicadores, precisamos estar dispostos a ouvir o outro e precisamos nos preocupar com a opinião do outro. E claro, bons comunicadores são compreendidos por todos. E não só compreendidos, mas eles conseguem inspirar outras pessoas em torno de uma visão. Como eu disse, não basta ter uma visão maravilhosa, não basta ter muitos dons e talentos. Se o líder não tem uma capacidade adequada de comunicação, dificilmente ele vai inspirar outras pessoas em torno de uma visão. Nona característica, insatisfação com o status quo, tendo uma visão do que poderia ser. O que isso significa? Não é sobre ser insatisfeito, não é sobre ser negativo, mas é sobre enxergar onde poderíamos estar. Um potencial líder, ele consegue enxergar não só onde estamos, mas onde poderíamos estar e ele busca alcançar aquele lugar. Seja pessoalmente falando ou mesmo em termos coletivos no que diz respeito à igreja. Então, se ele não está satisfeito com esse lugar, não porque ele seja negativo, como eu disse, mas porque ele sabe onde eles podem chegar, ele não estando satisfeito, ele busca novas soluções. Ele busca inovações, ele busca ir além, ele busca fazer diferente do que sempre fizeram, para que eles saiam desse lugar e alcancem um novo lugar, seja ele individualmente ou seja ele trabalhando para o coletivo, trabalhando para o todo. Portanto, ao identificar potenciais líderes, procure pessoas que estão insatisfeitas. Repito, não porque são negativas, mas porque com muita alegria e entusiasmo dizem: olha, aqui está muito bom, mas nós podemos chegar em lugares ainda maiores, nós podemos fazer ainda mais coisas para Deus, podemos alcançar ainda mais pessoas, podemos ajudar ainda mais pessoas a amadurecerem e assim por diante. Ou seja, pessoas que não estão satisfeitas com a zona de conforto, elas querem crescer e querem que a organização cresça junto, sempre para a glória de Deus. Então, líderes acomodados, eles se tornam seguidores. Líderes que não pensam à frente, líderes que não são inovadores, líderes que não desenvolvem outros, eles acabam se acomodando e ao invés deles conduzirem pessoas, eles se tornam seguidores e eles acabam eles acabam seguindo outros líderes. Por quê? Porque eles não assumem riscos. Eles não querem mudança, eles não querem sair da zona de conforto, por isso eles não crescem e nem a sua organização cresce, porque eles não assumem riscos. E um bom líder, ele precisa assumir risco.
Ele precisa ser uma pessoa audaciosa. Portanto, quando você estiver à procura de um líder, procure pessoas que queiram assumir riscos. Procure pessoas audaciosas, porque essas pessoas, não estando satisfeitas com essa zona de conforto, elas buscam o crescimento pessoal e coletivo. Claro, repito, sempre para a glória de Deus. E a última característica é que líderes precisam ter bons níveis de inteligência emocional. Isso diz respeito a gerir as emoções. E inteligência emocional, ela é construída em torno de 5 grandes pilares: autopercepção, autogestão, automotivação, empatia e acolhimento. O que isso significa? Bons líderes, primeiramente, precisam ter uma percepção das suas próprias emoções. Bons líderes precisam identificar, sobretudo, as suas emoções ruins. Eles precisam identificar aqueles dias maus e precisam reconhecer aquelas emoções negativas que estão norteando a sua vida. Talvez a raiva, ira, preocupação, ansiedade, medo, tristeza, inveja, orgulho, soberba, ou seja lá o que for. Ele precisa conseguir fazer uma leitura de si próprio e reconhecer essas emoções negativas que talvez o estejam dominando. E claro, o bom líder é aquele que não permite que essas emoções o dominem. Por isso ele tem uma boa autogestão. Ele não só identifica essas emoções, mas consegue se autogerir, impedindo que aquelas emoções tomem conta de si, impedindo que aquelas emoções o façam reagir de forma negativa. Um bom líder também, ele é automotivado, ele não precisa de fatores externos para ser motivado. Ele, por conta própria, por sua própria natureza, ele tem uma motivação intrínseca e por isso ele sai da zona de conforto. Como eu disse anteriormente, ele não está satisfeito com o status quo e ele sempre quer avançar. Um outro aspecto da inteligência emocional é a empatia. Isso significa que bons líderes conseguem discernir os sentimentos das pessoas que estão ao seu redor. Talvez em uma reunião ministerial difícil, ele consegue perceber que determinado voluntário não está emocionalmente bem. E ele, discernindo aquela emoção, ao invés de ele entrar numa briga, num confronto, ele acolhe esse sentimento do seu irmão. E esse é o quinto ponto da inteligência emocional. Ele identifica a emoção ruim daquela pessoa que está conversando com ele, numa reunião, numa discussão, talvez, mas ele, ao invés de entrar naquele clima de discussão e disputa, ele acolhe aquele sentimento ruim do seu irmão, ele trata, ele cuida dessa pessoa e ele não permite um ambiente de discussão. E ele vai dizer, olha, eu te entendo, ele vai talvez pedir perdão, ele vai amenizar o clima, acolhendo aquela pessoa, aquele irmão, acolhendo aquele sentimento e tornando o ambiente mais leve e tranquilo. Esses são os 5 pilares da inteligência emocional, que é a 10ª característica que você deve procurar em um líder potencial. Pois bem, falamos aqui sobre essas 10 características em que, quando você estiver procurando um potencial líder, você precisa identificar. Talvez não todas, é claro, talvez não de uma forma, essas características talvez ainda não estejam muito bem desenvolvidas nessas pessoas, mas como eu disse no início do vídeo, nós precisamos ter a habilidade de reconhecer as habilidades, ou seja, como que garimpeiros que rolam muita pedra até encontrar pequenas pepitas de ouro. É o que nós precisamos fazer ao identificarmos esses líderes e ao desenvolvermos esses líderes. Precisamos enxergar além do que muitos enxergam a respeito daquelas pessoas. E então, essas 10 características que eu passei aqui para vocês é para facilitar a sua vida ao identificar novos líderes. E aqui finalizo com uma frase de John Maxwell, um autor que eu recomendo muito, que diz que bons líderes buscam e encontram líderes potenciais. Agora, grandes líderes não só os encontram, mas também os transformam em outros grandes líderes. Pois bem, você deseja ver a sua igreja crescer, mas principalmente ser uma igreja saudável? Você pretende ver um movimento do evangelho alcançando centenas e milhares de pessoas? Saiba que você não vai fazer isso sozinho. Você precisa de outros líderes. Por isso, você, pastor, você líder, precisa desenvolver outros líderes, que por sua vez desenvolverão outros líderes e assim sucessivamente. Certo? Então, obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Mais uma vez eu te peço
para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, não custa nada e para mim vai me ajudar muito na expansão desse conteúdo, desse material. E eu te vejo na semana que vem, no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.